Programa Qualitar. Oferecimento Turim Outlet. Sua moda, seu estilo. Procoluna. Centro especializado em dor. Cicobi Cred Mogiana. Seja um cooperado. E Quântica Solar. Já pensou em gerar sua própria energia? Olá, eu sou Andréa Neves, apresentadora do programa Qualitar, aqui na Nova Canal 26, um programa destinado a você, para levar informação e conteúdo sobre saúde, beleza, bem-estar e qualidade de vida. E hoje nós vamos falar com um entrevistado muito especial. A entrevista é com o Felipe Miranda, ele que é artista e é psicólogo. Já já nós voltamos aqui nos estúdios com o Felipe Miranda. Em sua nova coleção, a Desarme vem trazer esse escapismo, né? Seja físico ou sentimental, como um deslumbre da natureza, de tudo que está por vir, para a gente viver o novo, né? Com a intensidade que só o verão traz. Quente como laranja, que aquece os tons de verde neutros atemporais, né? O que vai às ruas é essas peças amplas e também o conjunto da temporada, que é um top, um short de cintura alta com um blazer ultra leve. E essa mistura que eu amo do boêmio com o street. Também tem o floral Liberty, que tem uma pegada retrô. Voltamos aqui nos estúdios da Nova Canal 26 com o psicólogo Felipe Miranda. Ele que é formado em Educação Artística pela Unifran, é psicólogo, também formou pela Unifacef em Psicologia. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado, Andréia. Obrigado. É um prazer estar aqui. Não, e hoje é um prazer para nós poder entrevistar e poder falar um pouquinho hoje, né? Os assuntos que nós vamos abordar hoje é muito importante. As pessoas estão mais individualistas, não é mesmo? Sim. Então a gente vai estar abordando um pouquinho sobre isso. Mas antes, Felipe, eu quero conhecer um pouquinho mais sobre você, sobre a sua história, sobre a sua trajetória, né? Tanto em psicologia e também nas artes. Sim, com certeza. Bom, eu sempre tive um olhar sensível, né, André? Desde pequeno, sempre fui muito observador. E esse olhar sensível está tanto em relação a mim quanto ao mundo, a expressão pessoal, a arte, né? Então, sempre tive esse olhar mais artístico. E aí foi só questão de tempo até entrar numa faculdade de Educação Artística, né? Tive contato com excelentes profissionais lá, né, na Unifran. E aí foi questão de tempo também até entrar no curso de Psicologia, onde eu tive contato com outros profissionais excelentes, onde eu conheci o meu atual sócio, né? Meu melhor amigo também, o Henrique Brevillieri, que a gente acabou construindo essa sociedade, construindo a clínica, a Sapiens Psi, e contribuindo com a saúde franca, né? E com a qualidade de vida também. Isso é muito importante. E me fala desse contato um pouquinho para a gente conhecer mais, esse contato seu com a arte, né? Bom, eu nunca parei de desenhar. Não. Sempre tive contato com isso, fiz curso de Photoshop, me considero designer gráfico, né, apesar de não ter a formação. Eu vi aqui, ó, além de artista, design gráfico, professor de arte, né, no EJA, Sim. que é a educação de jovens e adultos, sim, né? sou professora há 8 anos lá, gosto muito, me identifico muito com esse trabalho. E
né? Eu acho que eu não faria outra coisa. Eu preciso estar mexendo com pessoas, né? Por isso a docência, por isso a psicologia, né? O olhar sensível e podendo contribuir de alguma maneira aí com a sociedade. Tá, você nasceu em Franca mesmo? Foi criado Nascido aqui, em Franca, aqui, sim. E esse amor, então, através da arte, que você começou, né? Começou através da arte, você encontrou também a psicologia, que foi o caminho hoje aí, que está com uma clínica, uma belíssima clínica, né? Para atender. Vamos lá, então, e vamos falar. Hoje é muito importante o apoio de vocês, psicólogos, né? Essa pandemia, ela mexeu com o emocional de todas as pessoas, né? Com certeza. Eu acho que deve ter, inclusive, aumentado muito a demanda nos consultórios, né? O que você tem para dizer para nós? Realmente, né, a demanda aumentou. A gente sabe, os nossos colegas também estão comentando o tanto que aumentou a demanda, né? Em meio a uma pandemia, com certeza, ansiedade, depressão, pânico, é o que está mais acontecendo, é o que está mais aparecendo, né? Então, a gente sabe que aumentou muito, ainda mais uma sociedade individualista como a gente está, né? Onde o seu sofrimento, né? Se você sofre, a culpa é sua por estar sofrendo, né? Então, você tem que tentar esconder o seu sofrimento, mascarar e negligenciar, às vezes, os sinais que o seu corpo está dando. Então, a sociedade individualista realmente complica. Felipe, nós estamos falando aqui que numa sociedade individualista, né, você estava falando das principais causas, ansiedade, depressão, pânico, mas pode haver mais outras doenças? Esse mundo hoje, essa sociedade individualista, ela pode adoecer mais? A sociedade em que a gente está é muito competitiva, né? Acaba que só tem espaço para poucas pessoas, né? Então, como eu falei, se a gente precisa sempre estar mascarando, porque se eu sou uma pecinha nesse sistema, uma pecinha que está dando algum defeito pode ser facilmente ser substituída, né? Então, por isso a necessidade, às vezes, de estar mascarando e tal. Então, uma sociedade individualista, ela tenta produzir indivíduos também, cada vez mais, nesse sentido individualista. Então, a gente vai cada vez mais negligenciando e conduzindo a mais adoecimento, né? E aí doenças sociais também vão aparecendo, né? Vão surgindo. Felipe, é muito importante a gente falar, né? Mas o que causa esse tal, né, individualismo da sociedade? Fala para nós sobre isso. O sistema, novamente, né? O sistema ele serve a si mesmo. Mas se a gente for ver no sentido histórico, né? O Brasil, um país que foi colônia, teve escravidão, né? E tudo foi num sentido muito individualista, né? Onde quem podia pagar, quem tinha mais, podia mais. E ainda hoje não é muito diferente, né? Então a gente sabe que, apesar dos anos ter passado, avançado, a sociedade realmente mudou, né? A gente consegue olhar, até por ter mudado, a gente consegue olhar melhor para isso. É uma democracia que tem um pouco mais de 30 anos também. Então, a gente ainda está aprendendo. Eu acho que a questão é, a gente está aprendendo e um sinal desse aprendizado é justamente que a gente pode tatear esses assuntos, falar sobre isso aqui, por exemplo. Uma questão, né, que abarca vários temas sociais, né? Mas é problema, assim, tem uma complexidade para ser resolvido, não é mesmo? Sim. Que maneira que nós podemos buscar uma saúde mental numa sociedade hoje individualista? Como é que a gente pode conseguir se prevenir, né? Porque todos, de uma certa forma, estão abalados, né? Sim. O objetivo, acho que é a gente estar bem, né? Acho que se tem uma coisa que a gente precisa é buscar estar bem. E que jeito que a gente consegue estar bem numa sociedade individualista? Através de práticas também individualistas, que é o que o sistema permite. Então, é o que a gente já sabe, fazer um exercício, fazer atividades que você gosta, buscar psicoterapia ou psicanálise para se conhecer melhor, que aí se conhecendo melhor você consegue, às vezes, não repetir tantos erros, os mesmos erros, né? E buscando um caminho mais de espontaneidade, de autenticidade. Então, acho que quando a gente consegue se separar o que é meu, o que é sociedade, o que é meu, o que é do outro, é o que a gente consegue ser mais feliz, consegue ter mais saúde. Então, ironicamente, mesmo numa sociedade individualista, a gente precisa de práticas individualistas para conseguir estar bem. Felipe, agora fala para nós, assim, eu queria saber um pouquinho mais sobre o pânico. A gente tem visto, né, tantas pessoas com a síndrome do pânico. O que você pode falar sobre isso? Olha, é um transtorno muito triste, né? Porque a pessoa ela sente um medo enorme, né? Um medo de que ela tem certeza que ela vai morrer naquele momento, né? E durante esse período, esses 2 últimos anos que a gente teve de pandemia, parece que as pessoas realmente tiveram muito medo de morrer, medo de perder, né, entes queridos. Então, o pânico ele apareceu bastante.
geralmente ele está associado também a uma necessidade de controle. Eu quero controlar, não quero que eu perder o outro, eu não quero, né, eu quero poder controlar as coisas que estão acontecendo à minha volta. E eu acho que o pânico ele vem até no sentido de, olha, a gente não controla, não temos tanto controle como a gente gostaria. Justamente pela ideia do homem moderno, né, o homem e a mulher moderna que consegue domina a natureza, domina as coisas, consegue, né, busca informação e se dedica e consegue superar. Mas a gente tem um limite, o corpo tem um limite, né? E a vida dá rasteira até nos fortes, né? Não é questão de ser forte ou ser fraco. A vida dá rasteira na gente e manda alguns sinais, alguns recados. Acredito que o pânico seja esse recado, de que a gente não consegue controlar tudo o tempo todo. Eu conheço várias pessoas que têm, fala síndrome do pânico, né? E essas pessoas sofrem muito realmente, porque é o que você falou, não consegue controlar. Né, Felipe? A gente não tem... Ela falou assim, eu não tenho controle. A hora que eu vejo, você não quer sentir, mas você está sentindo. Uhum. E uns medos, assim, fora do normal, que tira a pessoa. E é uma coisa que a pessoa não consegue controlar. E para controlar isso é só com a ajuda de especialistas, não é mesmo? Medicamentos também, se necessário, especialistas que vão poder te ajudar a entender melhor quais situações te levam àquele estado e como que você pode evitar essas situações também, né? Porque a gente não precisa se expor àquilo que faz mal também. Pessoal, nós vamos para um breve intervalo e já já nós voltamos aqui. Nós vamos continuar falando sobre pânico, ansiedade e depressão com o Felipe Miranda. Já já voltamos. O Memorial Nova Franca chega como exclusividade gratuita aos clientes ouro da Funerária Nova Franca. Um espaço para eternizar memórias e celebrar o legado daqueles que amamos, acolhendo os familiares que se despedem. Ambiente climatizado, salas com harmonização musical, velório virtual e chuva de pétalas. Nova Franca Assistência Familiar, sempre valorizando a vida. Rua São Paulo, 1350, Vila Aparecida. Você tem dor nas costas? No quadril? Ou nos joelhos? No ITC Vertebral e no Instituto Trata, personalizamos o tratamento para as dores de cada paciente, oferecendo o que há de melhor na fisioterapia praticada nos principais centros de reabilitação do mundo, trazendo inovação, alta tecnologia, eficiência, menos dor e mais movimento com qualidade de vida. Agende uma consulta. Voltamos aqui nos estúdios da Nova Canal 26 com o psicólogo Felipe Miranda. Bom, agora é muito importante essa questão, eu queria saber se nós podemos curar as doenças sociais, né, através do indivíduo, Felipe. Bom, não tem como. Na verdade, a gente não consegue tratar uma mazela, uma doença social, né, em larga escala, né, através de um indivíduo, né, que o indivíduo não vai conseguir mudar o mundo, né? Então a gente consegue através, né, do indivíduo, o indivíduo que está mais bem preparado, que consegue assim mais aberto a um convívio em sociedade, né? Ele vai conseguir, se ele tem uma rede de amigos, rede de pessoas, a partir do momento que ele se trata, busca uma psicoterapia, busca se diferir do que é dele e o que é da sociedade, ele passa a mudar de posição. No que ele mudou de posição, outras pessoas também têm que mudar. Eles não podem mais esperar dele o mesmo que esperava. Então, a partir daí, mudando o indivíduo para o indivíduo, a gente consegue sim chegar em uma escala maior, né? Acho que essa que é a intenção da psicologia, inclusive. Felipe, então existe alguma fórmula, né, mágica aí para a gente então sonhar a busca da saúde mental, né? Não existe, com certeza não existe. Infelizmente, não tem uma fórmula pronta para isso, porque se a gente for ver, cada pessoa tem uma estrutura própria, uma estrutura psíquica própria, né? E a psicologia, ela não tem que chegar com as técnicas prontas e tentar adequar, assim,
né? Tentar fazer o paciente se adequar a essas técnicas, é o contrário, né? As técnicas vão se adequar ao paciente. Então, é muito difícil a gente ter uma fórmula pronta, porque vai ser construído ali naquela dialética entre psicoterapeuta e paciente, né? Vai ser construído ali. Tá. Então, como que a psicoterapia, né, pode contribuir aí para mais qualidade de vida do indivíduo? Fala para nós sobre esses passos, né? Sim, é muito importante. Que a psicoterapia, né, é um espaço fechado, é um espaço de confiança, né, um espaço reservado para toda a sua verdade poder existir ali. Até verdades que você não tem certeza se são assim tão verdades, né? Então, a partir daí você passa a olhar para si mesmo com mais cuidado, o autocuidado, como eu falei, a partir do momento que você se cuida, você pode também cuidar dos outros, né? Cuidar de si é cuidar dos outros também, Tá. né? E, além disso, a espontaneidade, né? Que a sociedade individualista, ela acaba por tolhindo muito da nossa espontaneidade, né? A gente tem que seguir aquilo que o homem moderno tem que ser, numa série de quantidade de padrões. Né? Esses padrões atrapalham a gente, quer dizer, você não tem que ser assim, você não, né? Isso. Mas acaba sendo imposto. É muito importante a gente falar sobre isso e orientar, né? A pessoa tem que entender o limite dela, não é isso? Sim, e daí que tá as máscaras, porque quando a gente veste alguma máscara para tentar esconder algum defeitinho, alguma coisa que a gente não gosta, ou alguma dor que a gente tem, né, a gente tenta ser essa máscara, e às vezes a gente tenta ser o tempo todo, né, como eu falei. Então, está muito associado a isso. E a psicologia, ela tenta justamente olhar quais são essas máscaras que a gente tem que vestir e até onde faz mal, porque a gente precisa de máscaras, elas são necessárias, né? Não é um problema. Né? Assim como não é um problema o sistema que a gente está vivendo, mas ele tem uma série de efeitos colaterais, né? E a psicologia, a psicoterapia, tenta justamente, como eu falei, discernir o que é seu, o que é a sociedade, para buscar mais a sua autorrealização. Então, os benefícios da psicoterapia são em larga escala, desde do micro ao macro, né? Pegando desde a gente do mais sutil da nossa existência, né? Daquilo que nos torna nós mesmos, ao grande, assim, a cultura, né? Ao macro, a cultura, a escala nacional. Felipe, você como professor, psicólogo, né, você pode dizer que a pandemia, né, evidenciou sobre nós mesmos? O que você nos diz sobre isso? Acho que a pandemia revelou que a gente não nasceu para estar parado, para estar trancado dentro de casa, para estar sozinho, né? A gente, né, nós como seres humanos somos seres sociais, né? E a gente não, né, por mais que o sistema pede da gente que a gente esteja aí contribuindo com o sistema, né? Nós não nascemos para ser uma pecinha reluzente, lubrificada. A gente, né, não nasceu para ser assim, né? A gente é mais do que isso. Então a gente é feito de carne, a gente é feito de paixão, a gente é feito de sentimentos, de bagagens, né? De tudo que a gente traz com a gente. Então acho que a pandemia evidenciou isso, que a gente não é só uma peça e que a gente é feito de carne, né? E que a gente precisava olhar melhor para isso. E essa pandemia, né, nós ficamos reclusos, né, dentro de casa, tendo que cumprir os protocolos de segurança. Isso mexeu demais com o emocional das pessoas. Quais são os principais problemas assim, encontrados hoje na sua clínica em relação a essa pandemia? Eu percebo muito autocobrança. As pessoas, né, por mais que a gente sabe, depressão, ansiedade, isso tudo acontece muito, está muito comum, né, mas a autocobrança ela aparece sempre também. No sentido de, eu preciso estar motivado, eu preciso conseguir dar conta daquilo tudo, eu preciso dar conta de estar motivado para os meus filhos, para os meus alunos, né? E tudo busca uma motivação, mas não busca o porquê da desmotivação, né? Que é o cerne da questão. Que muitas vezes a pessoa, ela acrescenta uma série de coisas na sua vida, mais atividades de trabalho, de família, disso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que estar assim, se cobra muito. E às vezes ela não está aguentando aquela carga, não é verdade? Sim. Às vezes ela não está aguentando toda aquela pressão de ter que ser assim, não é verdade? E isso acaba adoecendo a pessoa. Sim, sim. Porque ela não tem muito tempo para ser ela mesma também, né? Ela está sendo o que se espera dela. Ela está sendo dentro das funções do que é esperado dessa pessoa, né? Então, novamente, busca o quê? As máscaras. Então a gente acaba negligenciando quem a gente é e o que a gente precisava estar olhando, né? Os sinais do nosso corpo. Felipe, se a gente falar um pouquinho também de redes sociais, né? A gente vê muitos jovens aí que preocupados, aquela pessoa vive bem, tipo assim, que sempre passa nas redes sociais uma imagem que você está sempre bem.
E a Isso. pessoa olha aquilo, comenta um pouquinho sobre isso. A pessoa olha e fala assim, todo mundo está bem, só eu que não estou. Então, inclusive, a gente vê jovens em diversos conflitos em relação a isso, Sim, né? perigoso, muito perigoso. Acrescenta alguma coisa para nós sobre isso. A gente sabe que pessoas no Instagram, às vezes, estão até fazendo cirurgias plásticas, para ficar mais parecido com o rosto dele na selfie, porque o rosto da selfie, na foto não é tão parecido com o nosso rosto real. Então, isso também é uma doença social, né? A pessoa tentar ficar parecida com quem ela é na foto, né? Ou tentar ficar parecida com alguma pessoa que ela segue nas redes sociais. No meio dessa pandemia toda, a gente sabe que as redes sociais tornaram tudo mais ansiogênico, né? Deixaram as pessoas muito mais ansiosas, porque enquanto eu estou trancado dentro de casa, várias pessoas estão indo na praia, várias pessoas estão se divertindo, né? E às vezes é só foto, às vezes é só uma máscara também, né? E a gente acredita nas máscaras, né? A questão é que a gente cai nas armadilhas desse sistema. Eu gostei muito de você falar, a gente acredita nas máscaras, né? Porque a pessoa, às vezes, ela passa uma felicidade, uma alegria, um bem-estar e, na verdade, ela não está vivendo aquilo, né? Isso é um conflito também, né? De personalidade, às vezes, não? Como que você falaria de personalidade? Assim? Eu falo assim, às vezes é um conflito, não é? A pessoa, às vezes, ela se mostra que está bem, mas no fundo ela não está. Mas ela quis mostrar essa capa, né? Ela quer mostrar para os outros que ela está muito melhor, isso. Né? Sim, é uma questão, eu não sei qual que é a necessidade dessa pessoa, né? Isso aí ela vai ter que falar, a gente pode descobrir, pode, né, às vezes em terapia conseguir encontrar, mas tem uma necessidade aí, talvez narcísica, né? De conseguir mostrar para o outro, olha o tanto que eu estou melhor, né? Mas ela mesma sabe, ela sabe aonde que está, né? Aí acaba causando nos outros uma ansiedade que ela, né, tá só falseando aquilo. E Felipe, vamos voltar ali, né? Nós falamos um pouco do pânico, que é a síndrome do pânico é incontrolável. Nós falamos sobre a depressão, né? Um pouquinho. Vamos falar um pouquinho da depressão e da ansiedade, né? O que você orienta para essas pessoas que estão passando por esse momento? Porque eu tenho amigos que eu sei que têm depressão, eu tenho sobrinhos que têm ansiedade, ou seja, a gente sempre tem alguém próximo a gente que tem essas principais doenças. Como tratar isso? A ansiedade é uma coisa que existe, não tem como a gente não ter ansiedade, porque ela faz parte do corpo humano, né? Não tem como. Evolutivamente, a gente precisou de ansiedade para conseguir estar aqui hoje. Né? Então, era necessária. A questão é o que a gente está fazendo, quais atividades que a gente está fazendo que está levando a essa ansiedade. Ela tem um motivo? Né? Porque às vezes não consegue se encontrar um motivo. A ansiedade vem do nada. Aí a gente já tem caracterizado talvez algum transtorno de ansiedade. Né? Mas sentir ansiedade no dia a dia é normal. O problema é a ansiedade que paralisa a gente. Que paralisa, não permite que a gente avance, que faça outras atividades, que se relacione, né? Essa ansiedade é problemática. E aí é encontrar quais situações que isso realmente, né, que essa ansiedade é gerada, como que a gente pode evitar, como pode lidar, porque às vezes é o seu trabalho que te causa essa ansiedade toda. Como é que dá para evitar o trabalho? Ou evitar partes do trabalho? Não tem como. Mas às vezes é uma situação do dia a dia que tem como evitar. Um barzinho lotado que você fala, não, isso me dá muita ansiedade, eu não vou. Uma multidão, um show, que tem como evitar, mas certas situações não, né? Não, né? Às vezes aí é uma mudança mesmo de paradigma, de estilo de vida que vai solucionar. E assim, os caminhos, né, da psicoterapia, você como profissional, o que você orienta? Essas pessoas procuram, você falou de medicamentos, um psiquiatra, uma terapia, um psicólogo e os medicamentos. E isso ajuda a pessoa a sair, né, dessas crises que são severas, né? A gente tem visto aí que chega, no caso até suicídio, né? Nós falamos do Setembro Amarelo, a doença, né, mental, a sociedade de hoje, igual você abordou para a gente aí, uma sociedade individualista, né? Fala para o pessoal de casa como buscar o caminho, né, de tentar se curar, né, viver um pouco melhor, ter mais qualidade de vida. Não é novidade que eu vou falar, né? A prática de exercícios sempre é uma boa maneira de estar bem. Né? Além disso, novamente, a psicoterapia, a psicanálise pode ajudar, é um caminho também, mas também a gente pode fazer outras atividades, né? Fazer uma atividade que você goste, um hobby, mexer com arte, aquilo que você gosta, com certeza vai te trazer uma motivação. Tem que ver novamente quais atividades estão te fazendo mal, por que estão fazendo mal, quais atividades você pode acrescer na sua vida que às vezes vai compensar isso tudo. Né? Agora, em relação à depressão, que já é um transtorno bem severo, né? Não tem muita outra
condição. Se for depressão maior mesmo, que é muito severo, precisa de medicamento, precisa de acompanhamento. E claro, a pessoa que tem um transtorno, que está sofrendo disso, ela também tem uma rede, né, geralmente. Tem familiares, tem pessoas que estão vendo. Ela pode ser que não vai ter força de ir atrás, mas as pessoas que estão em volta podem e devem ir atrás de buscar algum tipo de atendimento para essa pessoa, né? O sofrimento é absurdo. É absurdo, não é verdade? A pessoa se tranca, a pessoa não quer conversar, não quer sair de um quarto, não vê alegria, não sente alegria, não sente prazer em nada, não é isso, Felipe? A depressão é realmente uma fossa, não consegue ver mais nada além daquele sofrimento, daquele vazio existencial, né? Realmente é complicado. Eu gostaria nós estamos encerrando esse bloco, eu gostaria que você falasse um pouquinho da clínica, né, da Sapiens. Certo. Contasse um pouquinho sobre, nós sabemos que são modernas instalações, vocês estão lá atendendo, você. Fala um pouquinho sobre ela. Certo, a clínica passou por uma reforma, está toda adaptada, certinha. Bom, foi feito através da sociedade, né? Se eu não tivesse o meu grande amigo Henrique Brevilieri, a gente não teria feito essa clínica, não teria se concretizado. Ela fica na rua Santa Catarina, 1167, no Jardim Betânia. Estamos atendendo de segunda a sábado, das 8 da manhã às 8 da noite. E a gente iniciou ela tem pouco tempo, bem na pandemia mesmo que a gente iniciou, né, que eu acho que era necessário, inclusive. Sim. E a demanda foi só aumentando, né, nesse meio tempo. E para falar com vocês? Para falar com a gente, pelo WhatsApp? dá para falar pelo Instagram, SapiensPsi, né, @SapiensPsi, ou então pelo contato 99102-3508. Aí pode encontrar a gente nas redes sociais ou pelo telefone. Desde já, eu agradeço a sua presença aqui. Nós já estamos encerrando o programa Qualitar. Muito obrigada. Eu que agradeço. Quero que venha, inclusive, mais vezes aqui, viu, Pode Felipe? deixar, venho sim, com todo prazer. Eu que agradeço a oportunidade, viu, André? Obrigado. Seja bem-vindo. E, pessoal, o programa é exibido inédito na Nova Canal 26, toda sexta-feira, às 20h30, e também através das redes sociais, Revista Qualitar. Programa Qualitar. Oferecimento Turim Outlet. Sua moda, seu estilo. Procoluna. Centro especializado em dor. Cicobi Cred Mogiana. Seja um cooperado. E Quântica Solar. Já pensou em gerar sua própria energia?